Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era atingida pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" E assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. E todos os que a tocaram ficaram curados. Como é esperançoso saber que um simples toque, mesmo que leve, na barra, nos últimos fios ali da veste de Cristo, curava a todos. Obviamente, não estamos falando aqui de mágica, de algo que seja místico, o manto de Jesus, não. É o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. Mas para isso, nós precisamos tocá-lo.
com a nossa indignidade, com a nossa vida, com os nossos pecados. É preciso ter a coragem de ir até o encontro do Mestre, de rasgar o próprio coração, sem máscara, sem vaidade, sem querer esconder nada do Cristo e com toda a transparência possível se apresentar ao Senhor, tocá-lo. E a partir daí, experimentar seu amor, seu cuidado, sua cura, sua restauração nas nossas vidas. Mas um detalhe é mais importante até mesmo do que a cura. Passado esse momento em que nós nos apresentamos ao Senhor e queremos entrar na barca dele para irmos onde quer que ele nos mande ir, a gente se encontra numa situação de uma escolha muito definitiva por Deus. Claro, a cura é bom, é bom. Na verdade, não é bom, é maravilhoso. A libertação é excelente. Mas em alguns trechos do Evangelho, a palavra dizia: 10 foram curados, um retornou. E Jesus ainda fala: eu não curei 10, só um retornou. Mas esse é o ponto. Por isso, maior do que a cura é ir até Jesus e permanecer com Ele na sua vontade. E isso exige de nós verdadeiro sacrifício. Porque cumprir a vontade de Deus não necessariamente é fazer a escolha que nós desejamos. Entrar nessa barca, nesse caminho com o Senhor, é fazer a experiência que Pedro fez. Olha lá o que Pedro fala. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Caminhar sobre a água. Você sabe que você não tem controle nenhum sobre o que você está fazendo. É pura graça. E o mais interessante, a cada próximo passo, você tem a certeza que é o Senhor que te sustenta. E mais nada nem ninguém. E essa experiência nos leva a cumprirmos fielmente tudo aquilo que Deus quer para nós. Essa experiência desse confiar sem restrições no Senhor nos direciona somente a Ele. Não tem volta, nos leva à santidade. Mas é difícil. Como é difícil. Pensemos cada um de nós. Porque Jesus fala para mim e para você hoje: vem. Depois do vem de Jesus, começa o nosso caminhar. Aí já não é mais com o Mestre. Somos nós que temos que dar o passo.
passo a passo, sabendo que é Ele que nos proporciona a possibilidade de, inclusive, caminhar sobre a água. Para nos dizer: filho, eu desejo que você tenha uma intimidade tão grande comigo que você se entregue, sem reservas, sem restrições, tendo a mim como seu tudo, como a única possibilidade da sua segurança. Essa é a experiência que Deus nos chama. Esse é um convite de uma maturidade e de uma perfeição na fé. Volto a dizer, é muito difícil, mas nós somos chamados. Vem. E que a gente tenha a coragem, mesmo que seja a coragem de Pedro, de os primeiros passos e ali meio com dificuldade, vacilantes, mas vai. E quando a gente começar a cair, que a gente saiba que a gente pode gritar ao Senhor: Senhor, salva-me. Minha fé ainda é pequena demais, mas eu quero continuar, Senhor. Eu quero continuar caminhando com a tua mão a me sustentar, sabendo que é passo a passo e que esse desenvolvimento não é conforme a minha vontade, mas até nisso, até a velocidade do meu caminhar, é o Senhor que determina. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por tua palavra, te pedir que o Senhor nos dê um coração confiante, um coração que se entregue plenamente a Ti. Mas somos indignos, somos vacilantes, por isso nós suplicamos. Para que isso dê certo, necessitamos de Ti. Por isso, fica conosco, Senhor. Fica conosco e derrama Seu Santo Espírito sobre todos nós. Amém.